Vamos a essa linda questão de Brasil. Estamos falando do período da independência do Brasil. Independência do Brasil. 1822, tá? Lembrando sempre sujeito, tempo e espaço. No processo de independência do Brasil, ótimo. Então, aquilo que nós falamos, né? É o nosso tempo histórico. Independência do Brasil, 1822. O caso mencionado é emblemático. Por quê? Evidencia A. Então, a gente tem que entender qual é o caso mencionado aqui, ó. Existe um caso mencionado que ele é emblemático. Emblemático é o quê? É algo não, curioso, algo diferente, que não é corriqueiro, que não é constante. Você não vê todo dia, né? É algo emblemático. Porque evidencia algo. Evidencia algo, tá? Então, vamos lá. A referência bibliográfica só cita aqui o livro 1822, né? Do Laurentino Gomes, livraço, né? Mas não ajuda tanto. Só fala do período, né? História. Bom, então entre os combatentes estava a mais famosa heroína da independência. Nascida em Feira de Santana, filha de lavradores pobres, Maria Quitéria de Jesus tinha 30 anos quando a Bahia começou a pegar em armas contra os portugueses. Então a Bahia estava expulsando os portugueses da Bahia, né? Então a ideia de Bahia se tornando independente, o Brasil se tornando independente, só que a Bahia estava fazendo a parte dela, expulsando os portugueses que estavam ocupando a província da Bahia. Beleza. Então, apesar da proibição de mulheres nos batalhões de voluntários, então era proibido a participação de mulheres nos batalhões. Porém, a nossa Maria Quitéria de Jesus decidiu se alistar às escondidas. Cortou o cabelo, amarrou os seios, vestiu-se de homem e incorporou-se às fileiras brasileiras com o nome de Soldado Medeiros. Soldado Medeiros, que era o cunhado dela, que não queria, estava com medo de ir para a tropa baiana para lutar contra os portugueses, e aí Maria Quitéria falou, você tá com medo, cunhado? Eu vou então, você fica aqui que eu vou. E aí ela se vestiu de homem, né, com a farda do Soldado Medeiros, cortou o cabelo, amarrou os seios e foi para a guerra. E aí, no processo de independência, o caso mencionado é emblemático. Qual que é o emblemático aqui que temos? Ora, é proibida a presença de mulheres nos batalhões de voluntários. Só que nós temos uma mulher que está lutando. Esse é o emblemático, né? O emblemático está aqui, ó. Maria Quitéria de Jesus, ela se alistou às escondidas. E foi para a guerra com o nome de Soldado Medeiros, para expulsar os portugueses da Bahia. Então, o processo de independência do Brasil. Vou começar de baixo para cima, né? Receptividade metropolitana aos ideais emancipatórios. Gente, emancipatórios aqui é a independência, é a liberdade. Você acha que a metrópole ela recebia bem os ideais de liberdade? Metrópole, quem que é a metrópole? Metrópole é Portugal. Você acha que Portugal tinha uma boa receptividade aos ideais de independência, aos ideais de liberdade? De jeito nenhum, né? Então a gente corta a letra E. Flexibilidade administrativa do governo imperial. Não tem nada a ver. Nós estamos, inclusive, no processo de independência. O império ainda estava se afirmando, né? Adesão pública dos imigrantes portugueses. Não, Maria Quitéria nasceu no Brasil. É filho de lavradores pobres do Brasil. Inserção feminina nos ofícios militares. Aí tem um negócio interessante. Essa A e B aqui gerou muita discussão, né? Agora, por que a B não tem nada a ver? Porque o que é emblemático? O caso mencionado é a participação da mulher nas tropas baianas, nos batalhões de voluntários. Isso é emblemático por quê? Porque mulher não podia participar. Mulher era proibido a elas participarem de batalhões de voluntários. Então, o que é emblemático é que existe uma mulher dentro de um grupo que é majoritariamente masculino, que é um batalhão de voluntários, tropa. Tropa de guerra ou tropa de uma batalha, ela é masculina, só que a Maria Quitéria se infiltrou no meio de homens. Então, o que é emblemático? Emblemático, o processo de independência, o caso mencionado é emblemático porque evidencia a rigidez hierárquica
Então evidencia que o Brasil, como outros países, tem uma hierarquia muito firme. Qual que é a ideia de hierarquia muito firme? Existe aqui uma ideia de que, no Brasil e outros países, de que a mulher não pode participar de guerra. A mulher não pode participar de tropa. Porque existe uma hierarquia da estrutura social. E outra coisa que invalidaria a letra B, a inserção feminina nos ofícios militares, porque militar é exército. Aqui não é exército, é um batalhão de voluntário. Ela não está entrando para o exército, ela está entrando para o batalhão de voluntário. Tá certo? Então também isso pode ser uma invalidação da letra B. Beleza? Então uma questão aí interessantíssima, é uma questão mais média operacional, porque você tem que ir para além do texto, fazer uma análise e entender que há uma rigidez hierárquica da estrutura social, que impossibilita a mulher de entrar em tropas. Por isso que é emblemático o caso de Maria Quitéria estar numa tropa lutando contra os portugueses, ok? O pessoal faz muita conexão da Maria Quitéria com Joana d'Arc, né? A Maria Quitéria com uma história de Joana d'Arc lá na Guerra dos 100 Anos, entre França e Inglaterra. Uma francesa, Joana d'Arc era uma analfabeta francesa, bem humilde, jovem, né? Que também foi muito importante lá na tropa francesa contra os ingleses, tá bom?